Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. A palavra de Deus, ela sempre traz direcionamentos para que a gente possa entender, compreender e assimilar o que está acontecendo nos dias de hoje. E hoje eu quero chamar a sua atenção a respeito do exorbitante lucro que muitas igrejas têm tido em cima da fé das pessoas de boa índole. Um texto conhecido nas Escrituras está lá no Evangelho, no livro de Atos, capítulo 16, Evangelho de Atos, o livro de Atos, capítulo 16, quando Paulo relata que eles estavam indo à oração e saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava muito lucro aos seus senhores. E aquela jovem no início parecia algo de Deus, porque aquela jovem ia clamando atrás de Paulo e dos apóstolos, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam as coisas de vida eterna. Aquela jovem, a princípio, era uma bênção e demonstrava que aqueles homens, os apóstolos, realmente eram homens de Deus. Mas Paulo, incomodado com aquilo, já pelo terceiro dia que ela seguia eles fazendo a mesma coisa, Paulo se volta para ela e repreende o espírito adivinhador que estava nela. E quando os seus senhores, aqueles que lucravam com as adivinhações dela, os líderes espirituais dela, que lucravam com aquele espírito que estava nela, o espírito de adivinhação, viram que a fonte do seu lucro tinha se perdido, se rebelaram contra Paulo. É o que está lá no capítulo 16, verso 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Essa história denota muito do que acontece hoje em dia. Muito disso acontece hoje em dia. As pessoas são usadas como massa de manobra para que algumas pessoas possam obter lucros. A fé das pessoas, o desejo natural das pessoas, a inocência das pessoas é usada de forma interesseira para que muitos líderes enriqueçam, para que muitos líderes se abasteçam e tenham grandes propriedades e grandes somas em dinheiro. O evangelho se tornou uma mercadoria. O evangelho se tornou um subterfúgio, uma maneira, um meio através do qual as pessoas adquirem riquezas. E elas não estão interessadas em salvação de almas. Elas não estão interessadas em agradar a Deus. Elas estão interessadas em agradar a si próprio. O Deus delas é o ventre. E eles nunca se cansam, nunca se cessam, nunca se enchem. Nós temos que ter cuidados, meus amigos, meus irmãos, porque nos dias de hoje nós temos visto muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo em nome de Deus, onde Deus não tem nada a ver com isso. Muita gente bradando e gritando que você vai receber o seu milagre, que Deus vai agir, quando Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem compromisso com esses picaretas. Deus não tem compromissos com esses bandidos travestidos de líderes religiosos. O compromisso de Deus é com você, humilde, quebrantado, sincero de coração, certo? O compromisso de Deus é com nós, conosco, com a gente que se quebranta na presença do Senhor, que busca a Deus de coração, muitas vezes até mal direcionado por líderes ambiciosos que por trás tentam e querem sempre mais e mais. O evangelho verdadeiro, os discípulos não tinham nem o que levar, nem casa. O evangelho verdadeiro, os pregadores deixavam as suas famílias para saírem pelo mundo pregando a palavra de Deus. No evangelho moderno, as famílias acompanham. Claro que tem texto que Paulo diz: só eu e Barnabé não podemos deixar de trabalhar ou ter uma mulher cristã, mas eles eram missionários. Nada a ver com pastores modernos como nos dias de hoje. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para isso: a fonte de lucro. Talvez você esteja sendo uma fonte de lucro para algum pregador que está obtendo lucro, claro, com você, com a sua fé. O texto de Atos 16, a jovem, a princípio, glorificava a Deus. Estes homens são servos do Deus Altíssimo que nos anunciam as boas novas de salvação. Mas Paulo, conhecendo que aquilo era um espírito maligno de adivinhação que estava nela, repreendeu
e ela ficou livre. Aí os seus senhores, que lucravam com as suas adivinhações, prenderam a Paulo e a Silas. Nos dias de hoje, tem muito pastor picareta, muito presbítero, muito apóstolo picareta, muita gente com título de nobreza eclesiástica que não passa de tremendo X1, X9, sei lá, que não passa de um tremendo picareta. Por quê? Fonte de lucro. O objeto é lucrar com a fé das pessoas. Que você possa abrir os seus olhos, que você possa se voltar ao Senhor verdadeiramente e fazer uma análise introspectiva. Até que ponto realmente você está glorificando a Deus por falar o nome de Deus? Até que ponto realmente você está glorificando a Deus por estar frequentando um lugar onde se fala de Deus? Olha o texto de Atos 16. A jovem proferia sempre a mesma frase: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Era mentira? Não, era verdade. Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Mas o que estava operando na jovem? Um espírito de adivinhação, que não vinha da parte do Senhor. E hoje nós temos muitos cultos aí, onde os pregadores trabalham na questão da adivinhação e colocam em espanto muitos que estão lhe ouvindo. Como é que ele sabe disso da minha vida? Como é que ele sabe daquilo? A sua vida está no Facebook, a sua vida está nas redes sociais, a sua vida está em tudo quanto é lugar. Hoje o que é mais fácil são esses apóstolos, esses pregadores modernos saberem da vida das pessoas, inclusive com número de casa, número de cartão. Tudo está nas redes sociais, tudo está na internet. E a gente tem que ter cuidado, porque muita gente está sendo fonte de lucro para que esses picaretas possam lucrar. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente, que você possa ter sabedoria para escolher verdadeiramente servir ao Senhor e não ao homem ou a qualquer denominação. Que Deus em Cristo te abençoe.